Defesa pessoal é mais do que golpes, é uma forma de existir com dignidade. Bem-vindos ao FemPowerCast, um espaço para tratarmos sobre segurança da mulher e defesa pessoal feminina. E nesse episódio, nós temos a honra de receber a Inaê Lopes, que é especialista em marketing digital e vai tratar de um assunto ao mesmo tempo delicado e muito importante para nós mulheres. Vocês já vão saber o que é. Bem-vindo, Inaê. Obrigada, meninas. Obrigada, é um prazer gigante estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho do meu universo. Vai ser uma troca muito gostosa, eu tenho certeza disso. Com certeza. Bom, a gente está aqui com a Inaê, porque esse mês é o mês do orgulho, e a gente vai falar de defesa pessoal para pessoas que têm orientação sexuais diferente. Você já se sentiu coagida ou precisou se defender simplesmente pela sua orientação sexual? Muitas vezes, chega a ser bizarro, né? Porque... Então, primeiro fala qual que é a sua orientação sexual para as pessoas entenderem, porque a gente sempre fica na dúvida em relação ao termo, como é que a gente fala. Eu sou uma mulher lésbica, não sou um homem trans, não quero ser um homem, eu sou uma mulher lésbica desfém, que se veste do jeito que eu me visto. Tá? Pra galera entender. Lógico, claro. Pra gente aqui ter uma direção. Olha, já teve muitas situações em que eu precisei subir um tom a mais para mostrar que eu preciso ser ouvida, falar, opa, amigo, me respeita também como mulher. Já teve muitas situações desconfortáveis, principalmente quando eu era casada, né? Nós duas saindo e aí sempre alguém querendo chegar nela porque ela era mais feminina do que eu. E aí ficava uma situação onde eu tinha que acabar me impondo, né? Às vezes até não cheguei a brigar, né? Mas gritar um pouco mais alto com os caras para ele falar, opa, me enxerga aqui também, aqui é o meu lugar, eu também sou mulher, eu também quero ser respeitada. Sim. Então já aconteceu algumas vezes. O desrespeito que você percebia em relação à sua ex-esposa e a você, devido à sua orientação, assim, as duas tinham a orientação, mas talvez a imagem era diferente. Você percebia que o tipo de desrespeito era diferente? Também. É assim, ela era uma mulher lésbica mais feminina, então os caras chegavam, davam em cima, tá, beleza, ficava isso, por aquilo mesmo. Comigo não, o cara chegava e falava, mas por que você gosta de mulher? Não sei o que, porque você não pegou um cara de verdade, que no dia que você pegar um cara de verdade, você vai sair. E aí eu sempre aprendi, demorou, né, na verdade demorou para eu aprender isso, a devolver o desconforto na mesma moeda. O cara era escroto, eu ia o dobro. E aí ele ficava tão sem graça, eu falava, é isso aí, irmão. E é horrível isso, né? Porque às vezes a gente só quer falar, pô, não, amigo, eu gosto de mulher do mesmo jeito que você gosta e tá tudo certo, sabe? Vamos se respeitar. Mas não, aí vinha sempre uma situação desconfortável ou uma proposta indecente e aí, será que não cabe alguém? Que gera desconforto também pelo fato de não ser, por exemplo, uma mulher feminina acompanhada de um homem. O cara, às vezes, não vê o homem chega, beleza, falou, tipo, acho que é isso, né? Agora, se vê outra mulher, aí ele já não respeita, sabe? Como ele respeitaria se fosse um homem, né? Ou seja, ele não a respeita como mulher, ele se vê ameaçado como um homem. Isso, né? Nesse sentido. E quer te tratar como se fosse um homem, por exemplo, só que você é uma mulher. Exatamente, é tipo, você tá no meu território. Independente da orientação sexual, você é mulher, exatamente. E é isso que a gente precisa respeitar, né? Assim, aprender a respeitar o próximo e tudo mais. Você já precisou se esconder para se sentir mais segura? Olha, eu acho que no início, para me entender como mulher lésbica, ver se era realmente isso, eu usava algumas ferramentas. Por exemplo, passar uma maquiagem, usar um vestido, pintar as unhas, coisas que nunca me coube muito bem, mas eu me forçava para poder passar um pouco mais ilesa em relação a isso. E não só em relação à sociedade, tá? Mas muitas vezes dentro da família, onde eu precisei me portar diferente para ser aceita. Inaê, tudo bem você ser uma mulher lésbica, mas por que você não é feminina? E aí eu me forcei muito para caber nessa situação. E aí foi durante o meu casamento que eu fui aprendendo, amadurecendo, entendendo e falando, não, tá tudo certo eu me vestir do jeito que eu
Quero. Porque tem mulheres que são héteros que não são. Eu não sou uma mulher muito. Assim, sou vaidosa, mas tem dia que eu não tô muito feminina, não. Sabe, tem um mood do dia ali, às vezes você não tá afim mesmo, mas sim, já me forcei para caber nessas situações, porque passava mais despercebido ali. E em que momento, daí, você percebeu essa sua orientação e como que você resolveu falar isso com a sua família? Foi difícil? Deu muito medo? Como é que foi esse Cara, processo? foi assustador demais. Eu tinha ali uns 15 anos, mais ou menos. Acho que desde criança eu sempre olhei as meninas diferente, né? Eu adorava brincar com os meninos, de carrinho, pipa, mas eu não gostava das coisas de menina. Mas eu olhava as meninas diferente. E aí eu lembro que, acho que eu tinha 16, eu cheguei na minha mãe e falei, olha, preciso te falar uma coisa. Eu gosto de mulher e tal, eu tô começando a enxergar. Pra ela no início foi um baque. Foi tipo, acho que a primeira coisa que as mães pensam, mães, não façam isso. É tipo, eu quero ser avó. E aí eu virei pra ela e falei, mãe, mas eu acho que eu não te daria um neto nem se eu fosse hétero. Ou poderia ser avó mesmo. Exatamente, tem situações e situações. Mas no meu caso, assim, eu não é outro assunto, mas não me vejo mãe. E aí foi um desconforto, mas a gente foi conversando, foi onde eu apresentei minha primeira namorada, e aí ela foi aceitando um pouco mais. O meu pai, a gente nunca teve muito uma boa relação, né? Eu esperei um pouquinho mais para dar uma segurada, foi meio que eu joguei no colo dele quando eu já ia embora de casa. Eu falei, sabe fulana? Fulana não é minha amiga, fulana é minha namorada, eu tô indo embora, tô indo morar com ela. E aí ele olhou para mim e falou, tô orgulhoso de você, que bom que você tá me trazendo, tá me falando isso. E depois tudo seguiu normal. E é importante você trazer essa questão de, assim, gostava de coisa de meninos, mas eu olhava para as meninas diferentes. Porque, assim, eu sempre gostei de coisa de menino. Eu também. Sempre brinquei com os meninos, sempre, assim, como eu era desprovida de peitos, então eu fui pra praia até muitos anos, tipo, até 12 anos, sem a parte de... Porque eu gostava de jogar futebol. Mesmo assim, o meu olhar sempre era para os meninos, assim, né? Sempre era diferente. Eu acho que é importante a gente, independente de religião, do que a gente pensa, é importante o respeito que a gente deve ter com o próximo. Claro. Né? Independente da nomenclatura e tudo mais. Por isso que quando a gente fala de defesa pessoal, a gente fala de defesa pessoal feminina, porque mesmo sendo uma mulher com orientação sexual diferente, ou uma mulher que se sente outra coisa dentro do corpo, é diferente, né? É bem diferente. E a gente precisa normalizar isso, né? Eu sei que a gente tem muitos assuntos, muita gente fala, mas ainda gera uma polêmica. E, gente, tá todo mundo só querendo viver a vida, sabe? Exatamente. Cada um tomando conta do seu quadrado, tá tudo certo, né? E como assim, para a família, começando pela família, para que essa criança ou essa adolescente não sofra, não se sinta violentada psicologicamente, emocionalmente, como você acredita que a família tem que abordar ou reagir ou acolher? Olha, é sempre um processo muito delicado porque, infelizmente ou felizmente, como sociedade, os nossos pais, eles acabam projetando coisas na gente, né? Então, minha filha, você tem que crescer, você tem que ser médico, você tem que ser policial, você tem que estar numa posição, você tem que... Primeiro, tira essa venda. Seu filho, ele vai crescer, ele vai seguir o caminho que ele achar que ele deve seguir na vida, sabe? E isso também é em relação à orientação sexual. O que eu diria é, acolham, porque aqui fora a vida ela vem massacrando muitas vezes. Então escuta, às vezes você vai dizer algo e aquilo pode criar uma ferida emocional muito gigantesca. Calma, respira. Alguém te trouxe, olha, eu sou lésbica, olha, eu sou gay, eu sou um homem trans. Respira, não está pronto para dizer? Vai buscar referências, hoje tem internet, vai procurar psicólogos para tentar entender isso também. Porque às vezes você, ao invés de aproximar, você afasta. E aí é onde muita coisa errada acaba acontecendo. Graças a Deus, a minha família, beleza, minha mãe no primeiro momento foi um baque, mas dos outros lados eu tive um acolhimento gigantesco. O meu tio, putz, eu cheguei nele, ele me abraçou, a gente chorou junto e estamos aí, sabe? Mas depois, aos poucos, minha mãe foi entendendo e chega a ser engraçado, porque hoje em dia é tão natural eu chegar e falar:
Olha essa mulher aqui, que bonita, tô conversando. Olha essa daqui, o que que você acha? Ai, Naí, não sei não, acho que isso daí não é pra você. E aí a gente vai tornando as coisas natural como elas devem ser. Então, gente, acolham. Não tá pronto ainda? Vai buscar referências, porque a vida aqui fora, ela vem sem piedade. Porque o mundo é mais hostil, né? É. Para os gays, de uma forma geral. Muito, É muito. A muito gente tem que preconceito, o muita tempo- homofobia. O tempo todo. Como mulher, já tenho que me provar o dobro. É. Como uma mulher lésbica, putz, eu tenho que lutar muito mais pelo meu espaço. Isso não devia ser dessa forma. Uhum. E você percebe isso também, essa violência ou esse preconceito em questão profissional? É, Também, também. Eu nunca vou esquecer. Nossa, meu primeiro emprego, eu trabalhei num call center. E aí eu sempre fui uma pessoa muito desenrolada, né? Comecei a trabalhar lá e tal. E aí, de repente, estavam precisando de ajuda numa outra função. E eu fui. Comecei a dar conta das duas coisas. Aí ele me trouxe para a função que eu já estava ali ajudando e falei, Naê, ó, você está na experiência, agora não dá. Passou esse período, eu vou te promover. Beleza. E eu lá trabalhando, dando o meu sangue. Às vezes passava do horário, primeiro emprego, telemarketing. Eu nunca vou esquecer no dia que eu saí chorando, devastada. Ele precisava ainda de ajuda, eu trouxe um amigo. E aí ele falou assim, Naê, hoje é seu último dia aqui, porque a gente precisa de um homem, não de uma mulher. E aquilo me rasgou. Isso foi em 2018, gente. Não faz muitos anos, não. E aí eu nunca soube se era por ser mulher, se era por ser lésbica, o que que era. Mas sim, acontece e é sempre dessa forma. Às vezes sutil, ou às vezes assim, ó, escrachado. por que ele precisava erguer um caminhão, precisava de um cara muito forte, né? Eu queria só entender. papelada, né? Por que ele precisaria de um homem ali, né? Mas, enfim, a gente sabe que isso existe para todas as mulheres, né? É independente, e é o que ela falou, que é uma coisa que a gente precisa prestar atenção, né? Porque a mulher, ela já tem que se provar em dobro. E a É, mulher com orientação sexual porque o preconceito diferente, é dobrado, o né? preconceito é dobrado, né? E aí a gente quer desmistificar isso Você aí. busca seus direitos, assim, você vai tentar entender sobre os direitos. Sempre que eu posso, eu vou buscando alguma informação. Se não, eu tenho amigos que são advogados, eu converso muito com a minha psicóloga, a gente tem uma troca bem legal. Eu tento entender e falo, peraí, você não vai falar desse jeito comigo, não. Sabe? Eu demorei muito para poder falar, não, eu tenho voz. Mas hoje em dia não, eu não deixo, eu não me diminuo, não forço para caber onde não dá. Eu sempre sou muito transparente, eu sou uma pessoa muito aberta, então eu falo, por que que você tem que me tratar dessa forma? Vamos conversar, vamos ser adultos, sabe? Então, se em algum momento algo sai fora, eu sempre estou buscando na internet ou referências para poder continuar e ir para cima, se for o caso. Que legal, é porque a gente fala que em todos os âmbitos a defesa pessoal ela começa com a postura, né? E na autoconfiança. Então, você sabendo que você não precisa se encolher, né, nesse mundo, não precisa ter vergonha por existir, pela sua orientação e você se posicionar para que as pessoas te respeitem, porque a gente só consegue ser respeitada a partir do momento que a gente se respeita e impõe o limite, né? E como mulheres, nós somos três mulheres, a gente sabe que nós precisamos fazer isso ainda com mais força, né? E você é Com mais jovem, afinco, né? né? Você é jovem, então que bom que você já está vindo com essa ideologia, com essa certeza de que você precisa ser respeitada e não se encolher. E porque eu acredito que as gerações anteriores das mulheres lésbicas Sim, sofreram muito muito mais, mais. muito mais. Você vê que tem mulheres da nossa geração que a gente só Sim, descobriu que era lésbica agora, tipo, agora. ou mesmo os homens gays, né? Você só descobre agora porque a gente vem de uma geração que era muito mais preconceituosa. E algo que é legal, é um fio de esperança, né? Na Sim, verdade, claro, de claro. saber que tem mudado, que tem melhorado. Tanto é que esse ano é a décima não, esqueci o número, mas enfim, da parada gay foi o tema envelhecer LGBT, tá, 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 tá. Porque a gente precisa falar disso, das mulheres, dos homens, das pessoas que vieram antes e que precisaram tal dobro para mostrar o seu lugar no mundo. E isso é muito importante, né? Então, domingo teve a parada gay, o pessoal lá levantando realmente a bandeira, muitos casais
de idosos mesmo, e a gente vê, cara, que bom que isso mudou, que bom que a gente pode estar nas ruas para falar sobre isso, para mostrar os direitos, enfim, e lutar. E é importante também lembrar que o respeito, ele deve vir das duas partes, né? Exatamente. Porque às vezes também algumas pessoas tratam de um lado ou de outro, tratam também com hostilidade, né? Claro, a gente sabe que é uma classe que já sofreu muito e talvez ela tenha essa hostilidade. Mas é importante que não tenha hostilidade de nenhum dos lados, né? Tipo, até porque não estamos em lados, né? A gente só está num caminho. Exatamente. Não tem que ter lado, meu lado, seu lado. E é muito importante que a gente tenha esse conhecimento, e por isso que a gente tem feito esse trabalho, que eu acho que também a empatia, ela só existe quando você conhece verdadeiramente. Porque você só de, não, eu sou empático. Então, você não é. Se você não conhecer de afinco a luta... Sim. Eu, na verdade, vou ser bem sincera para vocês. Com esse trabalho, eu tenho mudado muitos conceitos, de coração, muitos conceitos que eu era resistente. Por exemplo, a mulher que não denuncia, né? Aí fazendo esse trabalho, você já entende o porquê, às vezes. Por que que às vezes ela não denuncia, Sim, né? Porque sim. quando chega na agressão, ela já está tão machucada psicologicamente, tão naquela... num ninho mesmo, né? Que ela não consegue se libertar. Força, não enxerga, E né? eu tinha um super preconceito. Falava, é só denunciar, né? O que a gente fala, só denunciar, só fazer. Falar é fácil. São tantos processos até que alguma coisa saia do lugar, né? E às vezes você tem tanto medo de você, do tratamento, porque nem sempre o posto onde você vai tem uma informação adequada para te passar. Que bom que tem as delegacias da mulher, mas nem toda a cidade tem também, né? Então é muito sobre isso. E é muito legal o trabalho que vocês fazem de mostrar, também porque tem essa coisa de eu sou mulher, eu não tenho que aprender uma luta. Porque isso é coisa de homem. Gente, eu sou faixa amarela de kickbox. E agora você está fazendo aula de dança, né? Agora eu tô dançando também. Então é isso, a gente pode transitar em vários mundos, entendeu? E é muito importante levar essa questão da defesa pessoal para a mulherada, para poder sair dessas situações, principalmente a mulher que é lésbica aí, porque às vezes a gente fica tão empapuçada. Aprendam alguma coisa, saibam se defender, porque, olha, é uma luta diária mesmo. A gente teve algumas participações no workshop e eu acredito que é exatamente por isso, né? Eu acho que não é uma visão que eu tinha e eu acabei adquirindo, que é um desrespeito em dobro. Desrespeito por ser mulher e desrespeito pela orientação sexual. Sim, sim. Que não tem aquela imposição do homem, né? Então, se uma casa não tem um homem, sim. Ou o que a gente estava falando, né? Você quer ser tratada como homem. É bizarro isso. Aqui, quando a gente fala da defesa pessoal, né, em relação às mulheres, a gente trata tanto da questão da abordagem na rua, né, que a violência que a mulher sofre na rua, tanto em casa também. Na questão da mulher lésbica, né, são duas mulheres, e a gente sabe que a gente vive num mundo machista. A questão é mais a violência na rua, ou também você percebe que entre os relacionamentos tem essa questão de abuso, Infelizmente tem muito. Por quê? Às vezes, dependendo da mulher, ou do ambiente onde ela vive, eu acho que o ambiente ele influencia muito. Ela acaba tendo características e comportamento muito masculinos, porque a sociedade vai empurrando isso. É que nem quando eu era casada, eu falava, quem é a mulher da relação? O pessoal olhava e achava que, essa aqui faz isso, aquela ali faz aquilo. Entendi. Entendeu? Então acontece muito. É que é assim, é um pouco mais velado, né? De fato, acaba sendo um pouco mais velado. Tem casos que mulher acaba cometendo um feminicídio? Tem também, entendeu? Mas é muita violência psicológica. Então, assim, amigas, não entrem nesse papel masculinizado. Vão buscar terapia, vão buscar coisas que tragam essa energia feminina, porque ela é importante, sabe? Que eu encontrei na dança isso. Eu tinha uma energia masculina bizarra, porque meu pai, ele muito agressivo, e aí eu acabei pegando muito isso dele. E eu fazia luta tal, e os caras não respeitavam, aí tem que segurar, aí tomando aqui, falando, não, pode vir. você acaba adquirindo uma energia masculina meio para
para se defender. E isso é horrível, porque de forma inconsciente, quando você vê, você está usando isso dentro do seu relacionamento. Então, hoje a dança, a terapia, ter contato com outras coisas, pelo menos para mim, né, funcionou até essa coisa do feminino, porque é importante, todo mundo precisa disso também. Né? Do masculino correto também, né? Exatamente, Porque o equilíbrio, né? a gente. Eu estava conversando com meu filho, que vai casar, e ele falou assim: eu falei assim, o homem provedor não é uma questão de provedor de grana. O provedor vai além da grana, Sim. né? É provedor da segurança. Porque o masculino, ele é mais forte, a gente não pode negar isso, né? Até biologicamente falando. Então, é o provedor, você entende que é o provedor da sua casa, você é a segurança, você é o pilar, né? A mulher, ela é muito importante. Até biblicamente falando, a gente fala assim, a pessoa só lembra do submissa, né? Mas não lembra que, olha, eu falei isso pro meu filho, você tem que amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Você sabe o que isso significa? Ele dá a vida por ela. Eu falei, exato. Então não é uma questão, sabe? A gente, na nossa sociedade, infelizmente, ainda tem muito isso. E a gente precisa dessa energia masculina também com os nossos filhos, mas a boa energia, como a boa energia feminina, do delicado, do acolhedor, né? A gente, como a gente falou anteriormente, a gente não está fazendo guerra, não é guerra de sexos, né? Não é guerra contra os homens, guerra contra as mulheres ou guerra contra. Não é isso. A gente precisa de uma sociedade igualitária que abrace tudo e todos. Mas é curioso isso que a Inaê falou, eu nunca tinha pensado a respeito, né? Porque como são duas mulheres, de repente uma acaba se vendo na obrigação de ter mais energia masculina. Sim. E isso acaba sendo pesado, né, para mulher, assim, porque a gente é mulher, acima de tudo. Sim. Então, realmente, terapia, se reconhecer nisso tudo é importante, né? Porque é uma cobrança e ela precisa se defender do mundo hostil. Acaba ficando sempre no modo guerreira. Modo hostilidade, né? Tipo, sou pau pra toda hora tem obra, entendeu? Exatamente. E acaba ficando pesado, Sim. né? Porque aí fica... Enfrentar o mundo violento, ela acaba também ficando um pouquinho mais violenta. Por isso que é importante sempre o autoconhecimento é sempre o melhor caminho. O conhecimento de tudo e de todos, a gente consegue chegar num consenso e tudo melhora, né? E qual que é assim, o mês do orgulho? Qual que é a mensagem assim que precisa ser passada na sua visão? Olha, em relação ao mês do orgulho, a gente poder ser quem a gente quiser, sabe? Poder andar nas ruas sem ser um incômodo, claro, com respeito, né? Porque o respeito ele tem que vir de ambas as partes, né? As pessoas problematizam muito, um casal se beijando. Tá, mas um casal hétero também é feio, dependendo de onde estiver, sabe? Sim. Deixa intimidade em casa. Mas a gente poder andar tranquilamente, sem ter o receio de que, putz, será que eu já vou embora para casa? Será que eu já chego? Será que alguém vai me olhar torto na rua, vai achar que eu sou um cara e vai querer vir me esmurrar? Então, eu acho que é poder andar tranquilamente, ser feliz e viver a vida. A gente só quer viver bem, sabe? Acho que é o direito e o dever de todos, né? Para nós mulheres, para os homens, para todas as religiões, né? O respeito e o conhecimento é fundamental, né? Você conhecer, você se colocar no lugar da outra pessoa e respeitar. E não precisar mudar para caber no mundo de ninguém. Isso é muito importante. Nem mulheres, nem homens, nem... E a gente quer deixar aqui que todas as mulheres são bem-vindas no nosso projeto, né, Mi? Independente de orientação religiosa, orientação sexual, seja o que for, porque de uma certa forma todas nós precisamos, assim, nos blindar e nos defender emocionalmente, psicologicamente, juridicamente, porque a gente vive realmente num mundo mais hostil para as mulheres. E a gente não está em guerra com ninguém, como nós falamos, mas nós precisamos nos sentir num porto seguro, todas nós. E a gente precisa conversar, às vezes as pessoas têm medo de conversar sobre religião, têm medo de conversar sobre orientação sexual, têm medo de conversar, mas a gente precisa aprender a respeitar o outro e concordar em discordar. Exatamente. Né? Olha, eu não concordo com você, mas está tudo certo. Né? É isso, quer deixar uma mensagenzinha final, aproveitar esse espaço. Eu acho que
como uma mulher lésbica que está aí todos os dias, estou tentando ainda me provar muitas vezes, facilitem o processo para os filhos e filhas de vocês. Nem sempre é fácil estar do lado de cá. As pessoas me veem como uma figura muito forte, uma figura muito extrovertida também. Falei, Naê, eu gosto tanto da sua energia, de estar com você, mas me custou muita coisa chegar aqui. E daqui é só para cima. Essa é a minha meta. Mas facilitem o processo, abracem as pessoas que... É diferente da orientação sexual que você leva, sabe? A gente não está aqui para brigar, a gente só quer viver a vida. E para quem ainda está com medo de assumir a própria sexualidade? Olha, a vida é muito curta para a gente ter medo de viver as coisas que a gente quer. Eu sei que o mundo aqui fora é assustador. Foi muito difícil para mim, muitas vezes, preconceito, xingamentos. Mas hoje eu tenho certeza que eu sou muito mais feliz. Então, gente, vai com medo mesmo. No caminho, as coisas vão se encaixando. Sempre se encaixam. Que linda. E a gente quer agradecer pela parceria sua também com a gente, né? Nesse projeto de defesa pessoal, você abraçar essa ideia e estar junto e nos ajudando. E está sendo muito importante. Está sendo muito, muito importante mesmo. Obrigada. Fico muito feliz, porque tudo que envolve mulher, direito da mulher, eu falo, vamos fazer isso aqui. Vamos fazer. Não, as pessoas precisam conhecer o mundo, vamos fazer a nossa parte. Eu acho que é muito sobre isso. Então, quando uma segura na mão da outra, putz, o negócio expande. É verdade. E como as pessoas te encontram nas redes sociais para conhecer seu trabalho? Isso é bom, hein? Isso é ótimo, hein? Me sigam lá. É @ina.solution, tá bom? Eu vou deixar também as informações aqui na legenda para vocês. Se precisar de um marketing, um vídeo, tamo aí. É isso aí. É isso aí, muito obrigada. E olha só, autoconfiança não é sobre ser invencível, é sobre saber o que você realmente merece. Até a próxima!